Voltamos aqui então com o nosso Espaço Heráclito e na discussão aqui com o Alexandre Paixão, que está fazendo pós-doutorado na Unicamp em Teoria Literária, justamente sobre a formação ali do público literário brasileiro do século XIX, eu trouxe uma questão para ele. O Alexandre vinha falando que nesse gabinete português de leitura haveria uma correlação entre a temática de personagens oprimidas dos livros e o caráter de pertencimento social dos frequentadores do gabinete, que teriam a procedência justamente de camadas depauperadas da sociedade portuguesa, camadas que não receberam alfabetização e que também por esse gabinete buscariam esse tipo de formação. Aí, Alexandre, eu te trouxe a seguinte pergunta e eu reitero agora no começo desse nosso segundo bloco. Haveria algum tipo de intencionalidade para se utilizar a literatura como uma ferramenta de distinção social para que esses grupos, esses frequentadores do gabinete, também pudessem almejar posições mais altas na sociedade brasileira de então? Sim. Essa pergunta ela é muito boa, né? Na verdade, inclusive a minha pesquisa, né, agora de pós-doutorado, é uma que faz parte de uma equipe bastante grande, daí que é sobre o projeto temático lá da Unicamp, chamado Projeto da Circulação Transatlântica do Impresso, que é interessante esse trabalho de equipe, porque o século XIX demanda um trabalho de conjunto. E daí o meu esforço agora, nesse momento, é um pouco precisar mais isso, né? Como que cruza, né? As questões que estão postas internas dos romances de maior preferência ali dentro do gabinete e justamente como que isso atende esse público, né? E daí, você, de fato, né, até onde eu alcancei com a tese de doutorado, e espero abarcar mais agora com a pesquisa de pós-doutorado, que tem uma relação, justamente, essa questão do oprimido que é anunciado ali nos romances e justamente coincide um pouco com esse público que teve uma trajetória parecida e deseja ascender socialmente, né? E é de fato o que vai acontecer. É curioso como a maior parte... acho que vale a pena só para mencionar uma coisa, né, de como essa tese, só um parênteses, né, na década de 60, por exemplo, no Gabinete Português de Leitura, eu tenho uma entrada e saída de livros que chega a 33 mil, Nossa. É um volume muito grande. Anual isso? Anual. Tá. E um número de leitores que chega a 1.500 anual. É um número grande. Claro. Então, há que se considerar. E sobre esse público, uma parte dele, né, desse público frequentador da biblioteca, que também participam ali da associação como presidentes, secretários, eles vão ascender socialmente. Então, na verdade, o próprio Gabinete Português de Leitura permite, né, eu considero, pelo menos como hipótese, que ele vai garantindo prestígio, porque a própria literatura é um signo de distinção nesse momento. E possuir uma biblioteca com 33 mil volumes, né, em 1860, né, é algo muito distintivo, né, para o século XIX. E o que é curioso, né, então, esses pequenos comerciantes, a boa parte deles vai conseguir, eles vão ser agraciados com encomendas do imperador. Tem um desses frequentadores do Gabinete Português de Leitura, que foi secretário, depois chegou a presidente, que é o Joaquim Ramalho Ortigão. Ele, além de comendador, além de ter o seu próprio comércio, ele vai ser proprietário, né? Ele começa como um aprendiz de caixeiro, ele se torna proprietário, ele vai chegar a ser também um dos presidentes do Banco do Brasil. Então, assim, é curioso como a literatura ali, o próprio gabinete, essa relação com a palavra impressa, ela cria espaços. E não só isso, é bem interessante no gabinete que eles também dão suportes a outras instituições ligadas à comunidade portuguesa. A Sociedade de Beneficência Portuguesa, a uma casa de caridade chamada Casa de Socorros Pedro V. Tudo isso é gestado, né? Recebe o suporte do Gabinete Português de Leitura. Eles criam uma escola na década de 60, em 1860, 1868. E essa escola, que se chama Liceu Literário, é uma escola noturna, né? Para pessoas... digamos, jovens e adultos. O prenúncio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Que é curioso, porque o que eles querem, né, com essa escola? Formar justamente uma camada de leitores para frequentar a sua própria biblioteca e, com isso, permitir formar ali cidadãos. Olha, isso é bem interessante.
porque eu te perguntaria o seguinte, me veio aqui, você colocando, me veio essa questão. A gente tem uma corte, a gente está falando do Segundo Império, antes da República, e a gente vai chegar à República, eu vou falar agora, para trazer essa questão agora. Uma corte que, pela influência aristocrática, sobretudo da França à época, tinha na arte um signo de distinção muito forte. Essa camada de frequentadores do Gabinete Português de Leitura não fazia parte originalmente da corte, mas utilizou, é isso que você vem colocando, signos de distinção dessa corte, nomeadamente a literatura, para se inserir simbólica e objetivamente na corte e obter títulos honoríficos que faziam com que ele se aproximasse. Você mencionou o caso de um presidente do gabinete que se tornou, inclusive, presidente do Banco do Brasil. Isso é interessante. E aí traz de volta aquela questão. Traz, a meu ver, duas questões. A primeira é que, de fato, mesmo para uma camada que, na sua origem social, não tem relação com a arte, como a camada dos comerciantes, ainda assim, pelo fato de a camada dominante à época ter a literatura como distinção, a gente tem uma apropriação de uma classe que não tem relação com a arte diretamente, mas que a busca até como ferramenta de ascensão. E aí me vem uma questão republicana dentro do Segundo Império. Quero ver o que você acha disso. Eu poderia chamar, de certa maneira, ainda que isso soe contraditório, eu poderia ver um espírito republicano nesses membros do gabinete, na medida em que eles buscavam uma noção de ascensão social, que é avessa a uma estrutura, digamos, monárquica de sociedade, uma estrutura de democratização por meio do conhecimento e alfabetização. Eu poderia chamá-los de proto-republicanos, Alexandre? Pois é, essa questão é polêmica, ela é mais espinhosa. Não, só uma pequena correção, eu disse presidente do Banco do Brasil, o Joaquim Ramalho Ortigão, diretor. Tá. Ainda assim é um cargo muito importante. Ainda assim de destaque. Então, essa questão é bastante, ela é curiosa, porque, por exemplo, o Gabinete Português de Leitura, até 1800 e na década de 70, ele ainda segue ali como uma associação, né, de portugueses, sem vínculos diretos ali com a corte. Mas em 1880, na comemoração de um dos centenários de Camões, é uma grande celebração, não só por conta da presença do imperador, de grandes nomes da época, de ministros ligados à própria figura ligados ao Império, mas também é um cartão de entrada dos membros do Gabinete Português de Leitura nesse universo, né, da corte. E é curioso que em 1880 a gente já está às vésperas da decadência do Império. Claro. E daí o que é curioso, né, nesse grupo de portugueses, né? É curioso como não quero cometer um anacronismo, mas digamos, vou me valer daquilo, de uma palavra, de uma construção muito sofisticada aqui do professor Antônio Cândido sobre o direito à literatura. Esses homens, ao longo, né, da década de 50, 60, 70, eles vão defendendo esse direito à literatura, né, que seria algo republicano. Né? Só que é curioso como esses próprios homens que defendem o direito à literatura, que de algum modo desenvolve, guardadas bastante as proporções com grossas aspas, uma espécie de esfera ali literária, privada literária, né? Esses homens, na verdade, o interesse deles é, de algum modo, se aproximar daquilo que é de mais expressivo e significativo do que é português, no jeito que é justamente a corte, que é a figura do imperador. Claro. Então, é curioso, eu pretendo discutir isso, entender isso um pouco melhor, como justamente homens com ideais republicanos, de defesa do direito à literatura, também da caridade, eles também realizam um culto à ciência, ou seja, uma série de elementos progressistas que são marca ali até da presença do positivismo já ali. Que é curioso, quer dizer, o positivismo, né, não está só... embasar a República Brasileira. Exatamente, e ele não está somente ali na corte, né, naqueles intelectuais que pertencem à elite brasileira, mas o positivismo também vai ser recepcionado aí por esse extrato mais baixo. Então é curioso como, em termos de circulação de ideias, né, as ideias não estão somente restritas ao espaço da elite brasileira. Então é curioso como esse grupo
tem esses ideais, mas também quer se aproximar aí da corte imperial, da figura do imperador, que é português, faz bastante sentido, né? Então, o que você está dizendo é que eles seriam, digamos, entre muitas aspas, republicanos na aspiração de ver a sua classe ascender à corte. E não no sentido de romper com a corte e universalizar essa possibilidade de ascensão. Sim. Isso não é uma demanda deles. Sim. Então, mas aí vem uma questão aqui sobre a qual a gente vinha falando antes mesmo da entrevista que eu trago aqui para vocês. É interessante pensar, Alexandre, que se os frequentadores desse gabinete português de leitura justamente não pertenciam originariamente à corte, a gente está falando de uma capilarização do saber. Sim. A gente está falando de uma disseminação. Sim. E isso é interessante para nós pensarmos que os países cuja história forjou uma literatura nacional, um desenvolvimento de um sistema literário, esses países tiveram justamente essa capilarização, por exemplo, na França, com a disseminação da educação pública ali com a Revolução Francesa. Isso seria um prenúncio, um germe muito positivo de desenvolvimento do conhecimento e de democratização do conhecimento no Brasil. E aí eu te pergunto, o que foi acontecendo com essa camada importante ali no Rio de Janeiro e São Paulo, da passagem do fim do século XIX para o século XX? O que foi acontecendo com essa camada que tinha um potencial de disseminar a cultura no Brasil e que, de certa maneira, foi se arrefecendo? Quais fatores você vê para o esgarçamento dessa camada, Alexandre? Essa questão é uma questão muito, muito difícil, Flávio, mas... Por exemplo, é curioso acompanhar, né, essa comunidade portuguesa, porque não é somente ela que está ligado aí à questão do desenvolvimento da cultura. No caso, a gente fala de uma cultura nacional, porque também são obras que são traduzidas na língua vernácula. Né? Então, embora são escritores, por exemplo, eu citei o Alexandre Dumas, mas eles estão circulando na língua francesa, mas também em língua portuguesa. Né? E eu não tinha mencionado ainda, mas depois de uma certa época, os brasileiros, né, a própria literatura brasileira, ela começa a ganhar espaço, né, nesses espaços de sociabilidade de literatura. No próprio gabinete, né, português de leitura, uma visada rápida nos catálogos após esse período, eu já vejo o Alencar, o próprio Machado de Assis vai tendo presença, Joaquim Manuel de Macedo é um escritor com bastante presença. E, na verdade, quando eu me deparei, né, com esse público, eu comecei a ficar bastante animado no sentido de ver ali que tinham elementos, né, de uma esfera literária privada em desenvolvimento que poderiam desdobrar, né, num desenvolvimento aí de uma opinião pública. Até porque esses homens, eles estão nos jornais, eles escrevem para os jornais, eles são leitores críticos, eles não são leitores comuns, né, eles têm a sua própria imprensa. Então, é curioso como, com o fim do Império, com a ascensão da República, eu não acompanhei eles nesse período, mas eu acho que tem talvez vale como uma hipótese, até o lugar da literatura, né, na vida brasileira. Né? A questão da ciência cresce com grande força na República. Né? O romance, né? O papel do romance, o mesmo romance melodramático, tem um fosso. É curioso como, por exemplo, de 80, 90 até o início de 10, é claro que vão ter uma série de livros didáticos, vão surgir, mas é curioso como a literatura, eu acho que ela vai, aos poucos, ela vai cedendo espaço para outras coisas. Né? E daí, por exemplo, né, o próprio folhetim. Né? O folhetim, ele vai perdendo a sua força, e depois ele reaparece com grande força já no século XX. Né? E daí já com outro papel, o surgimento das revistas. Eu não estou dizendo que na verdade, a literatura deixa de existir, mas essa força, né, essa capilarização deixa de haver para a literatura. Ela deixa de ser um signo de distinção social? Eu poderia dizer isso?
Eu não posso afirmar isso, mas talvez vale a pena a gente colocar isso como hipótese. Nesse projeto que eu faço parte, a pesquisa vai do final do 18, né, do século XVIII, até 1914, que justamente a gente tenta acompanhar exatamente a presença do romance no Brasil. Na verdade, em diferentes países, né, na França, na Inglaterra, em Portugal e aqui. Então, eu não estou dizendo que a literatura não tem a sua força, mas eu acho que com a República, com a força do positivismo, né, dessa coisa da discussão da ciência no Brasil, eu acho que a distinção começa também a passar por outros lugares. E aí, como você trouxe, eu não posso me furtar a fazer essa colocação, como você trouxe a menção da Primeira Guerra, a gente sabe que a elite brasileira, por exemplo, se nós pensarmos aqui em São Paulo, se a gente pensar ali na Praça Carlos Gomes, no Teatro Municipal, a gente está falando de marcos franceses de arquitetura, de uma cidade baseada em Paris. Agora, quando nós, por exemplo, andamos na Avenida Paulista, um estrangeiro poderia se deparar com padrões nova-iorquinos, com padrões americanizados. E aí eu trago essa questão que me ocorreu aqui agora. Será que o fato de o Brasil, sobretudo ali com a Primeira e Segunda Guerras mundiais, ter passado dessa órbita de influência em sua elite, de influências mais francesas, de tradição de valorização artística, de tradição de desdobramento aristocrático, desses signos de distinção mais artísticos, para uma esfera mais americana. Se a gente pensar, por exemplo, nos padrões de Hollywood, parece crassa essa comparação, mas eu colocaria essa figura historicamente configurada do artista passa a ser tida como efeminada pelos americanos, cujos símbolos são, por exemplo, a figura do Rambo, aquela figura virilizada e de domínio. Esses padrões arquetípicos vão se alterando. Eu poderia falar que essa transição de influência de país ali como marco de domínio e influência teria um papel fundamental para transformação da literatura também como signo de distinção, Alexandre? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Ela também não é... Porque é um longo período, né? E é uma série de nuances. Mas eu acho que tem pontos aí interessantes. Então, por exemplo, né, se a gente pensar na presença da literatura francesa no Brasil, né, o que vai acontecer na virada do século, né? Uma rápida avisada pelos jornais da época, você sente que a literatura brasileira ganha destaque, vide o nosso modernismo, né? Então, eu acho que são momentos distintos. Então, assim, o 19 é bastante marcado pela presença da literatura francesa, ou na língua original e na língua vernácula. No início do século 20, eu tenho uma mudança disso. E eu acho que desse período, acho que um período mais recente, acho que pós Segunda Guerra, daí eu tenho uma entrada muito forte, né? A literatura francesa, ela perde sua força. Se a gente pensar hoje, né? Tem uma pesquisa que tem sido realizada pelo Instituto Prolivro, né? Por exemplo... Que é daqui de São Paulo ou do Rio? É uma organização nacional. Tá. E o que tem feito, né? Não é a minha pesquisa não está localizada na contemporaneidade, mas me atrai, né? Como anda a questão da presença da literatura. Por exemplo, Alexandre Dumas não é lido, não é conhecido, não é mencionado. Eu estive na França em 2010. Sim. Lá ele ainda tem presença, né? Teve um filme sobre o Alexandre Dumas, mas se toma listas dos escritores que marcaram o público brasileiro do presente, então a Cabana, por exemplo, do William Young, que é um escritor canadense, ou mesmo a literatura brasileira. Curiosamente, a literatura inglesa também, né, tá na lista o Harry Potter, mas eu acho que essa questão do gosto, da preferência nacional, da preferência literária, eu acho que ela tem, em relação com essa conjuntura maior, né, de mudança do centro aí de dominação, né? Então a França, né, tem uma dominação
cultural e também, digamos, pode dizer econômica, no 19, claro. Os Estados Unidos, né, no 20, eu acho que isso define muito o lugar também da cultura nesse período. Olha, isso é bem interessante para nós pensarmos que a literatura, o Alexandre estava trazendo para nós uma forte possibilidade de capilarização da literatura no Brasil. Uhum. E aí, hoje, aqui na contemporaneidade, você diria que você diria que há algum paralelo entre o gabinete de leitura e alguma instituição que faça esse papel? Ou, de fato, a literatura deixou de ter um signo mais de distinção social para virar uma experiência mais individual, Alexandre? Então, o Gabinete Português de Leitura é uma instituição que existe até hoje. Inclusive, ela continua? Sim, e inclusive é um lugar, um espaço de pesquisa maravilhoso, um espaço de frequentação e também de leitura. Mas eu acho que a questão hoje mudou um pouco, no sentido de que se a gente... tomando essa pesquisa, que é o Retrato da Leitura no Brasil, que imagino que já tem recentes, mas eu conheço mais a de 2011, entre os escritores mais marcantes, né? Então tá lá o Monteiro Lobato como escritor mais marcante, Paulo Coelho e o Machado de Assis em terceiro lugar. É um ecletismo muito grande, exatamente. Né? E daí o que acontece? Eu acho que a literatura aparece ali, inclusive há perguntas ali, por exemplo, uma pergunta, qual o escritor mais marcante, já traz, né, a questão da literatura para um lugar mais individual, para uma esfera privada. Então, eu acho que a literatura, ela de alguma maneira, a gente poderia discutir isso melhor, né? Mas ela perdeu esse espaço, né, do coletivo. Eu acho que hoje, né, quais são um signo de distinção? Você falar várias línguas, você viajar, você conhecer determinados países, você ter alguns objetos de consumo. Signos relacionados mais à esfera econômica do que propriamente artística. Sim, né? Acho que a literatura ficou com um lugar mais individual. Né? Olha, pessoal, infelizmente a gente vai ter que terminar aqui nosso programa. Vocês sabem que o debate poderia se prolongar. Fica essa questão de que o Alexandre trouxe um marco importante para nós pensarmos que o Brasil poderia, de certa maneira, capilarizar a literatura como um sistema aqui no país, dado iniciativas muito interessantes como o Gabinete Português de Leitura e outras que ele mencionou. Então, Alexandre, muito obrigado pela tua presença. A gente eventualmente volta e prolonga esse debate. Eu que agradeço mais uma vez, é uma grande oportunidade. Então tá bom. Obrigado. Pessoal, um grande abraço e até a semana que vem com mais um Espaço Heráclito. Muito obrigado.